A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor. Queria estar deixando mais um versículo da Bíblia aqui que se encontra no livro de Atos 3 ao 1 em diante. E vai falar da cura de um aleijado. Que está escrito assim, ó. E Pedro e João subiam juntos ao templo na hora da oração à nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e os tornozelos se firmaram. E soltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Irmãos, aqui esse paralítico, ele ficava à porta do templo pedindo esmola, e era tão pouco que ele pedia ali que não dava para nada, mas ele não parava para pensar que atrás dele, dentro do templo, existia o dono do ouro e da prata, que tinha muito mais para ele do que ele podia imaginar, muito mais do que ele podia pensar. Mas ele ficava ali só vivendo de migalhas. Quantas vezes a gente fica vivendo do pouco e Deus quer dar grandes coisas pra gente, a gente fica vivendo ali só do pouco, só do pouco. Então, quando Pedro chegou para ele, disse que não tinha ouro nem prata, mas que tinha algo melhor para ele. E ele ainda fitava os olhos neles, esperando a esmola, esperando aquele dinheirinho que caía. Mas aí Paulo diz para ele, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E ele ali foi curado, e ele não sabia que poderia ser curado ali na porta daquele templo. Ele só queria pegar a esmola dele e ir embora. Ele não conhecia o Deus maior que estava dentro do templo. Quantas vezes na vida da gente, a gente chega na igreja e assim aceita Jesus, mas não aceita ele entrar na vida da gente, trazer a cura, trazer as coisas melhores que ele tem para as nossas vidas. A gente entra na igreja, mas não entra de forma com coração. Às vezes a gente entra na igreja, eu falo assim, ficar à porta do templo. O crente às vezes fica na porta do templo, como assim? Explica. Ele fica na porta do templo porque ele entra na igreja, mas ele não entra com coração. Ele vai na igreja por ir. Ele vai na igreja aos domingos, ele vai durante a semana, mas ele vai por ir. Ele não entra na igreja, entra na presença de Deus. Então isso eu digo ficar na porta do templo, se entrar na igreja, não entrar na presença de Deus. Você não prestar atenção na palavra, nos louvores. Desde o momento que a gente entra na igreja, Deus começa a falar com a gente, ministrar a palavra dele com a gente. Desde o momento que nós entramos ali da palavra introdutória, do louvor, da palavra, até mesmo o cumprimento do irmão, uma palavra do irmão, e a gente não presta atenção. Então às vezes a gente entra no templo, mas fica por fora. Fica por fora porque você não deixa Deus entrar no seu coração, para ele ministrar o que ele tem para você ali naquela noite. Muitas das vezes você vai no templo e não recebe o que tinha de receber, porque você não foi de coração no templo, você não entrou no templo, você ficou pro lado de fora. E é isso que eu quero explicar para os irmãos. Deixa Deus entrar na sua vida. Não fica à porta do templo, entra de coração, presta atenção em tudo, aceita Jesus entrar no teu coração e falar com você, ministrar a palavra, porque se ele te levou até ali, porque ele tem algo muito grande para você. Muitas das vezes você está vivendo do pouco e Deus tem o melhor para você. Você está vivendo, tá bom assim, tá bom assim. Não, irmão, não tá bom assim não. Deus é maravilhoso, Deus é o nosso Pai, ele amou você desde o ventre da tua mãe. Ele tem algo muito melhor do que você possa imaginar por você. Então, entra no templo, quando você entrar, presta atenção no culto, em tudo, aceita Jesus como seu único salvador, deixa ele entrar, deixa ele fazer a obra na sua vida. Ele sabe de todas as coisas, é o único que podemos confiar, é o amigo verdadeiro, ele é fiel, ele é o advogado, ele é o nosso Pai, ele é maravilhoso, irmão. Aqui fica essa pequena reflexão para vocês, eu deixo um abraço para todos os irmãos, a paz do Senhor, e fica com Deus.